Muito bem. Boa tarde, meus amores. Eu espero que todos estejam bem. Com certeza estão. Se cuidem. A nossa aula de hoje, como toda aula de biologia, ela é extremamente importante. Vocês já perceberam, pessoal, que a ecologia é a parte da biologia mais cobrada no Enem. Quem fez o Enem 2020 pôde observar que mais ou menos metade das questões de biologia eram sobre ecologia. E dos assuntos de ecologia que mais caem na prova do Enem, eu vou destacar aqui para vocês 3. São problemas ambientais, os biomas, principalmente os biomas brasileiros, e, por fim, não menos importante, os ciclos biogeoquímicos. Aí você se pergunta, professor, o que são ciclos biogeoquímicos? Deixa antes eu colocar aqui a canetinha para mim ir escrevendo, ok? O que são ciclos biogeoquímicos? Antes de explicar para vocês a definição de ciclo biogeoquímico, eu quero lembrar um assunto que eu trabalhei com vocês lá no primeiro ano. No primeiro ano, pessoal, eu falei para vocês que a matéria ela é feita de átomos. E os seres vivos, eles são compostos principalmente por esses átomos aqui, ó. Chomps. Lembra do Chomps? Os Chomps, para quem não se lembra, são os principais átomos que compõem o corpo dos seres vivos. Então, a maioria dos seres vivos, eles são formados de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Eu já vou logo adiantando. Na aula de hoje, eu não vou trabalhar todos os ciclos biogeoquímicos. Seria impossível. Eu vou trabalhar os principais. Quais são os principais ciclos biogeoquímicos? Aqueles que mais são cobrados. Ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio e ciclo do nitrogênio. Esse último, pessoal, o ciclo do nitrogênio, ele despenca no Enem e também em vestibulares. É de longe o ciclo mais cobrado. E, infelizmente, é o ciclo que a galera tem mais dificuldade de entender, mas vocês vão ver que ele é muito simples. Dito isso, além desses 4 que eu vou trabalhar na aula de hoje, se possível, eu aconselho você a também dar uma olhadinha no ciclo do fósforo e no ciclo do cálcio, ok? Mas nós vamos ver apenas os 4 principais. Ciclos biogeoquímicos. Vamos por parte, pessoal. O que seriam os ciclos biogeoquímicos? Os ciclos biogeoquímicos, eles permitem que esses elementos aqui, ó, esses elementos, eles circulem na natureza e também nos seres vivos. Lembra da nossa última aula? Na nossa última aula nós estudamos cadeias e teias alimentares e também pirâmides ecológicas. As pirâmides, a gente viu que o fluxo de energia ele é unidirecional e que o fluxo da matéria ele é cíclico. Ou seja, a matéria, pessoal, ela é sempre reutilizada. Tem uns seres que são importantíssimos para a ciclagem da matéria orgânica no nosso planeta. Quais são esses seres? São os decompositores. Então, fungos e bactérias são extremamente importantes. Esses seres, eles fazem a reciclagem da matéria orgânica. Só para que você tenha ideia, se não existisse fungos e bactérias, se não existisse seres decompositores, sempre que um ser vivo morresse, o corpo dele ia ficar intacto, não ia se degradar. E, consequentemente, todos os nutrientes iriam ficar apreendidos no corpo daquele indivíduo. Então, os decompositores, eles quebram a matéria orgânica, eles decompõem os seres vivos que estão mortos, os nutrientes que fazem parte do corpo desse ser vivo voltam para a natureza. E as plantas, que são os produtores, podem reutilizar esses nutrientes. A natureza, ela é linda. Mas vamos lá, pessoal. Ciclos biogeoquímicos. Vamos aqui para a palavra. Bio quer dizer que é um ciclo que você vai ter a participação da vida, dos seres vivos. Geo, pessoal, geo está relacionado à Terra, ao planeta. Então,
Então, os ciclos biogeoquímicos, eles vão ocorrer, eles vão ter como reservatório, principalmente, o nosso planeta. Então, os ciclos biogeoquímicos, eles vão ocorrer na atmosfera, na hidrosfera, na litosfera, e deixa eu ver aqui qual é a outra, e na biosfera, nessas 4 áreas do planeta Terra. Biosfera, atmosfera, litosfera e hidrosfera. Beleza? E químicos, porque esses elementos eles vão sofrer reações químicas. Então, daí ciclos biogeoquímicos. Muito bem. Introdução, meus amores. Vamos lá. Os ciclos biogeoquímicos, eles são responsáveis pela transferência de elementos químicos entre os seres vivos e o ambiente, como eu já falei para vocês. Então, aqui você vai ter um elemento químico, e esse elemento químico ele vai ficar circulando, ele vai ficar interagindo com o meio ambiente, com os fatores abióticos e com os fatores bióticos, que são os seres vivos. Aí tem uma frase muito conhecida desse famoso químico, Antônio Lavoisier. Ele dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E essa frase, ela se encaixa perfeitamente na nossa aula de hoje, pessoal. A matéria, né, no caso os elementos químicos, que fazem parte do nosso corpo e que compõem toda a matéria, os átomos que fazem parte do nosso corpo e compõem a matéria, esses átomos eles não podem ser criados, eles não podem ser destruídos, eles apenas são transformados. Então, o ciclo biogeoquímico, ele é importante porque ele recicla os elementos químicos, ok? Pronto. Isso aqui eu já falei mais ou menos para vocês, né? Ciclos biogeoquímicos. Ciclos representam a troca e a circulação de matéria entre os componentes vivos e físico-químicos da biosfera. Bio, os organismos interagem no processo de síntese orgânica e na decomposição dos elementos. Geo, o meio terrestre, o solo, é o reservatório dos elementos químicos. E químico, ciclo dos elementos e processos químicos de síntese e decomposição. Muito bem. Classificação dos ciclos, isso aqui é importante. Pessoal, vamos pegar aqui esses 2 primeiros. Então, o primeiro ciclo que nós iremos estudar, e o mais importante, é o ciclo da água. O ciclo da água, ele também pode ser chamado de ciclo hidrológico, ok? Ciclo da água ou ciclo hidrológico. Os outros ciclos nós chamamos de ciclo dos macro e micronutrientes. São os ciclos que estão relacionados aos minerais de uma forma em geral, beleza? Normalmente, a classificação que é pedida em provas é essa outra aqui, ó. Os ciclos biogeoquímicos, eles são classificados em sedimentares, certo? Sedimentares é quando o reservatório é principalmente o solo, certo? Quais seriam esses ciclos sedimentares? O fósforo, o enxofre, o cálcio, o magnésio, o potássio. E os ciclos gasosos, claro, são ciclos relacionados a gases. Então, o principal reservatório vai ser a atmosfera. Os principais ciclos gasosos nós iremos estudar hoje é o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Ciclo da água, pessoal. Pronto, vamos para cá. Antes de falar do ciclo da água, eu vou falar um pouquinho sobre o que seria sobre a água em si, certo? Tem um aluno aqui perguntando o que é potencial biótico. Isso aqui nós vamos ver, pessoal, na aula de dinâmica de populações. Então, mais para frente, quando a gente for estudar dinâmica de populações, está perto, eu vou explicar para vocês o que seria o potencial biótico, ok? Muito bem. Mas, de forma resumida, para que você entenda, o potencial biótico é como se fosse a capacidade de sobrevivência de um ser vivo. Beleza? Dito isso, vamos dar continuidade. Ciclo da água, ciclo hidrológico. Troca contínua de água entre a atmosfera, o solo, as águas superficiais, as águas subterrâneas e seres vivos. Pessoal, o ciclo da água, ele interfere no clima do nosso planeta. Tranquilo? Tem uma coisinha que eu já devo ter comentado em sala de aula, que é umidade, certo? Umidade. A umidade, pessoal, de uma região, nada mais é do que
a quantidade de vapor d'água naquele local. Então, quanto maior a quantidade de vapor d'água em um local, mais úmido é o local. Não necessariamente vai ser uma temperatura amena, porque preste atenção, a água retém calor, certo? A água retém calor. Então, se tu tem um ambiente, uma atmosfera com muito vapor d'água, aquele vapor d'água vai reter calor e o ambiente vai ficar abafado. É o que ocorre, por exemplo, na floresta amazônica. A floresta amazônica é um ambiente extremamente úmido por causa das plantas. As plantas, elas liberam vapor d'água, tem a questão do rio também, que evapora, né? Então, devido a essa quantidade enorme de vapor d'água no ambiente, na floresta amazônica, tu tem um ambiente úmido. Só que como tem muita água no ar, na atmosfera, e como a floresta amazônica fica na zona tropical, recebe muita insolação, é um ambiente extremamente quente. Tranquilo? Então, não se esqueça que o ciclo da água ele interfere no clima do planeta. Já vou explicar como é que isso funciona. Interfere até, pessoal, no regime de chuvas. Vamos lá, por parte. Distribuição da água no planeta. Como é que a água no nosso planeta está distribuída? 97,5% da água do planeta é salgada, ou seja, não é própria para o consumo. Sobrou apenas 2,5% de água doce. Então, só 2,5% da água do planeta Terra é doce. Desse 2,5% de água doce que existe, 68,9% estão em geleiras e calotas polares, na forma de gelo. Então, nós não conseguimos consumir. 29,9% são águas subterrâneas, formando principalmente aquífero. Inclusive, 2 dos maiores aquíferos do mundo se encontram no Brasil. Você tem o aquífero Guarani, que era o maior aquífero do mundo até pouco tempo. O aquífero Guarani, pessoal, ele fica ali mais ou menos na fronteira entre Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, certo? Mas, recentemente descobriram um aquífero gigantesco, esse sim o maior do mundo, embaixo da floresta amazônica. Tranquilo? Então, muito bem, continuando. 0,9% outros reservatórios, como, por exemplo, a atmosfera, e apenas, pessoal, preste atenção nesse número, 0,3% da água doce, 0,3% da água doce do planeta está disponível para o nosso consumo, em lagos e rios. Ok? O problema da água, pessoal, a quantidade de água no nosso planeta, ela é mais ou menos a mesma há milhões de anos. Então, a quantidade de água que existe hoje é a mesma quantidade de água que existia lá no tempo dos dinossauros. Ok? O professor quer dizer que a mesma água que eu bebo é a água que os dinossauros bebiam e é a mesma água, a mesma quantidade. Tranquilo? O que é que acontece, pessoal? O problema é que o homem, devido às suas ações, está contaminando os reservatórios de água. Então, a quantidade de água potável ela vai cada vez mais diminuindo. Entendida essa linha de raciocínio? O nome do canal é Guru da Biologia. Então, vamos dar continuidade. Pronto, aqui está o ciclo da água. Pessoal, esse ciclo da água vocês já viram lá no ensino fundamental. Fácil, tranquilo, ó. Só que o ciclo da água ele é dividido em dois. Você tem o ciclo curto da água e o ciclo longo. Vamos lá, ciclo curto e o ciclo longo. Vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Primeiro, começando pelo ciclo curto. Pessoal, o Sol, a radiação, faz com que a água de rios, lagos, lagoas, do oceano, ela sofra evaporação, ela vaporize. Então, o Sol evapora a água. Esse vapor d'água sobe até elevadas altitudes. Quanto mais para o alto, menor a temperatura. Então, quando chega em uma área onde a temperatura é menor, esse vapor d'água condensa, ou seja, o vapor se transforma em líquido e formam as nuvens. Quando as gotículas de água se agrupam até que consigam ganhar peso e cair no solo, você vai ter a precipitação, ok? Então não se esqueça, o sol faz com que a água evapore, essa água vai subir até elevadas
altitudes. Em elevadas altitudes, como a temperatura é mais amena, a água condensa e se transforma em líquido. Essas pequenas gotículas se agrupam, formam gotas de água, e a gota de água cai na forma de chuva, né? Ocorre a precipitação, beleza? Aí essa água, ela vai para os lagos, para os rios, para o oceano, ela pode se infiltrar no solo, né? Lá nos aquíferos Guarani. Lembrando que a água dos aquíferos, pessoal, a água do aquífero também corre para o mar, ou pode resultar em um rio, certo? Pode ser a nascente de um rio. Então, esse é o ciclo curto da água. A água evapora, condensa e precipita. A água evapora, condensa e precipita. Observe que você não tem a participação de seres vivos. Esse é o ciclo curto, sem a participação dos seres vivos. Já o ciclo longo, você vai ter a participação dos seres vivos. Olha que interessante. Porque não se esqueça, pessoal, que essa água que precipita aqui, né, na forma de chuva, os seres vivos, eles ingerem essa água. As plantas absorvem a água, beleza? Então, a planta, no caso da planta, ela vai absorver essa água e ela vai liberar para o meio na forma de vapor. Então, durante a sua respiração, planta também respira, durante a sua respiração, a planta abre os estômatos e a água evapora. É o que a gente chama de evapotranspiração. Nós também eliminamos água, no caso, o homem, né? O homem elimina água também através da transpiração, do suor, da urina, das fezes. Então, existem diversas maneiras dos seres vivos eliminarem a água para o meio. Essa água que sobe aqui das plantas, né, da evapotranspiração, ela vai se condensar e vai precipitar novamente. Só que observem que agora tem a participação dos seres vivos. Então, quando o ciclo da água você tem o envolvimento, a participação de seres vivos, você chama de ciclo da água longo. Tranquilo? Curiosidade para vocês: algumas plantas, pessoal, principalmente na floresta amazônica, elas podem, em um dia, transpirar, fazer evapotranspiração, né? 1.000 litros de água. Então, uma planta, ela pode eliminar para o meio 1.000 litros de água. Uma planta. Agora, imagine a quantidade de plantas que tem na floresta amazônica. São plantas gigantes, evidentemente, né, pessoal? Ok? Inclusive, era isso que eu queria explicar para vocês. Surge o que nós conhecemos como rios voadores. Rios, depois, por favor, pesquisem aí. Rios voadores. Professor, o que são rios voadores? No caso da floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo, a evapotranspiração ela é muito intensa. Então, todo esse vapor d'água sobe, condensa e forma nuvens. Aí, pessoal, vocês devem ter estudado em geografia que do oceano em direção ao continente, nós temos os ventos alísios. Esses ventos alísios, eles carregam essas nuvens carregadas de água para o sul e o sudeste do país. Então, boa parte da chuva que cai lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, boa parte das chuvas que caem nesses locais, sul e sudeste, elas vêm dos rios voadores que se originam lá na floresta amazônica. Olha que coisa bacana. Ok? Então, rios voadores é muito importante. Aí, o que o homem faz? O homem, ele desmata, né? Vocês sabem que nos últimos anos aí, o desmatamento e as queimadas na floresta amazônica aumentaram bastante. Consequentemente, essa quantidade de rios voadores, né? A densidade dos rios voadores diminuiu bastante. Consequentemente, passou a chover menos no sul e no sudeste. E também no extremo sul da América do Sul. Aí, países como a Argentina, o Paraguai, ok? Pronto. Vamos lá, ó. Pequeno ciclo, né? Ou ciclo curto. O percurso da água ocorre somente no ambiente. A água evapora, condensa, precipita. A água evapora, condensa e precipita. O grande ciclo, o ciclo longo, o percurso da água passa pelos seres vivos. Então, memorize isso aqui, por gentileza. Transferência da água. Evaporação ocorre dos corpos de água para a atmosfera, principalmente devido à ação da radiação solar. Evapotranspiração ocorre dos seres vivos para a atmosfera. A evapotranspiração ela ocorre principalmente nas plantas, né, formando os rios voadores lá na floresta amazônica.
Precipitação, todo mundo sabe o que é quando chove, né? Da atmosfera para os corpos de água e solo. Escoamento da superfície do solo para os corpos de água, porque a água, pessoal, cai no solo e ela vai ser escoada para os corpos d'água, rios, lagoas, riachos, enfim, ok? E boa parte dessa água também é infiltrada. E infiltração da superfície do solo para as camadas mais profundas do solo, formando os aquíferos. Ciclo do carbono. Ah, menino. Até ciclo do carbono. Pessoal, qualquer dúvida é só perguntar, beleza? Estou aqui de olho no chat direto. Ciclo do carbono. Pessoal, não sei se vocês se lembram, mas nós temos compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Os compostos inorgânicos, água e sais minerais. Os compostos orgânicos, carboidrato, lipídio, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos. O que é que define um composto orgânico? Para ser considerado um composto orgânico, você tem que ter uma cadeia longa de carbono, ok? Então, o carbono ele é extremamente importante, ele faz parte da matéria orgânica. E os seres vivos, adivinha, são formados de matéria orgânica. Então, o carbono é um dos átomos, se não o átomo mais abundante do nosso corpo. Então, o carbono é responsável pela constituição da matéria orgânica, como glicídios, proteínas, ácidos nucleicos e lipídios. O gás carbônico, que nós conhecemos, CO2, é a principal fonte de carbono para os seres vivos. Lembrando que esse gás carbônico ele se encontra principalmente na atmosfera. Professor, só tem a principal fonte de carbono para os seres vivos é o gás carbônico, só tem ela? Não. Tem também o metano, o CH4. O metano também é um gás que participa do ciclo do carbono. Olha aqui, ó, carbono, CH4. Ok, detalhe, o carbono, pessoal, a gente vai ver mais adiante, que ele é 21 vezes mais causador do efeito estufa do que o gás carbônico. Pronto. Aqui nós temos por onde o carbono passa, né? Nós temos o ciclo do carbono. Então, fotossíntese. Os seres fotossintetizantes, as plantas, as algas, as cianobactérias, elas captam o gás carbônico da atmosfera, produz a matéria orgânica através da fotossíntese, produz lá a glicose, que é o alimento dos seres vivos, estão lembrados? E elimina para o meio o oxigênio. Então, a fotossíntese, pessoal, ela participa do ciclo do carbono e também do ciclo do oxigênio, que já já eu vou explicar para vocês. Então, a fotossíntese capta o gás carbônico da atmosfera, produz a matéria orgânica e libera oxigênio. A respiração é o contrário. Respiração, pessoal, vocês vão ver que é um tipo de... Deixa eu até ver aqui, meu Deus do céu. É uma queima biológica. Então, na respiração, você faz uma queima biológica, ok? Na respiração, você pega a glicose que foi produzida na fotossíntese e quebra. Quando você quebra a glicose, um dos produtos da respiração é o gás carbônico. Então, na respiração, você libera gás carbônico para o meio. Respiração, não se esqueça, meus queridos, é um tipo de queima biológica. Só que nós também temos queimas não biológicas, como é o caso da combustão. Como assim, professor? Pessoal, fogo, certo? Sempre que você utiliza o fogo para qualquer finalidade, você está fazendo ali uma combustão. E só é possível ter fogo na presença de oxigênio. Sem oxigênio, não tem combustão. Lembrando, então a combustão queima ali a matéria orgânica e você libera nessa queima da matéria orgânica o gás carbônico. Outra forma de liberar o gás carbônico é através da decomposição. Ó, o corpo dos seres vivos está repleto disso aqui, ó. Tem glicídio, proteína, ácidos nucleicos, lipídios, vitaminas. Então, o nosso corpo está repleto de compostos de matéria orgânica. Como os compostos orgânicos têm carbono, quando você morre e essa matéria é degradada, o carbono ele retorna para o meio ambiente. Tranquilo? Então, não se esqueça. Seres vivos, como é que ocorre a fixação do gás carbônico? Através da fotossíntese. Através da fotossíntese, os seres fotossintetizantes captam o gás carbônico do meio ambiente.
Como é que esse gás carbônico ele retorna para o meio? Através da respiração, que é uma combustão biológica, que é uma queima biológica, através da combustão e da decomposição. Tranquilo? Alguém aqui fez uma pergunta. Qual o ciclo mais complexo? Vamos lá, pessoal. O ciclo da água é normal, é fácil. O ciclo da água, pelo amor de Deus, evaporou, condensou, precipitou. Só é isso. A água evapora, ela se condensa e cai na forma de chuva. Ou a água pode passar também pelos seres vivos, né? O ser vivo, ele absorve a água, ele ingere a água, ele elimina essa água através da urina, das fezes, do suor. Essa água que os seres vivos eliminam sobe, condensa e precipita na forma de chuva novamente. Então, o ciclo da água é tranquilo. O ciclo do carbono também é só isso aqui, pessoal. Certo? Eu vou explicar de forma mais detalhada o ciclo do carbono. Aí você perguntou qual é o ciclo mais complexo. O mais complexo é o do nitrogênio. É já que a gente chega nele. E a água infiltrada no solo? A água, pessoal, vamos lá. A água infiltrada no solo, normalmente ela vai para o lençol freático. O lençol freático, normalmente, ele vai abastecer um rio, um riacho. No caso, um lençol freático, ele pode até desaguar nos oceanos. Tem lençol freático que vai para os oceanos. A mesma coisa o aquífero. Então, a água se infiltra no solo. Essa água que se infiltra no solo, mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar indo para os oceanos. Beleza? Muito bem. Só curiosidade sobre o ciclo da água lá, né? Voltando um pouquinho no ciclo da água. Deixa eu ver aqui. O Paulo José, pronto, Paulo José, que não assiste às aulas nem está fazendo as tarefas. O que acontece? Um coleguinha do Paulo José fez cocô aqui, ó. Fez cocô. Devido à ação do pessoal, no cocô tem água. Devido à ação do sol, a água vai evaporar, vai formar nuvens e vai chover. Aí, o que acontece com o Paulo José? O Paulo José vai coletar essa água na bica da casa dele e vai beber. Isso quer dizer que eu beba a água do cocô? Com certeza. Pessoal, a água que nós bebemos hoje, provavelmente ela passou pelo corpo dos dinossauros, ok? Não é o cocô em si, a água, é a substância. Mas vamos voltar aqui para o ciclo do carbono. Vamos lá, voltando para o ciclo do carbono, meus amores. Aqui, ó, tá bem resumido aqui, ó. Tá aqui o ciclo. Olha como o ciclo do carbono é tranquilo. Você tem aqui, ó, gás carbônico na atmosfera. Lembrando, pessoal, o gás carbônico é o principal componente, é a principal fonte de carbono para os seres vivos, mas não é a única, tranquilo? Então, o gás carbônico está na atmosfera, esse gás carbônico é retirado da atmosfera através da fotossíntese, é produzido matéria orgânica, essa matéria orgânica ela é degradada através da respiração, e na respiração você devolve o gás carbônico para a atmosfera. Combustão também pode produzir gás carbônico, e também a decomposição dos seres vivos libera gás carbônico, e metano também. Então, quando tu tem um ser vivo em decomposição, quando um ser vivo morre, pessoal, vai ocorrer decomposição, evidentemente. Então, quando isso ocorre, vai ter a liberação de gás metano e também de gás carbônico. Beleza? Aqui, pronto. Esse aqui é bem interessante, esse ciclo aqui. Ó, aqui eu coloquei os principais reservatórios de carbono. Biosfera, que é onde se encontram os seres vivos. A atmosfera, o ar. Hidrosfera, a água. E litosfera é a parte terrestre, é a crosta terrestre, beleza? Vamos começar aqui por essa parte aqui de cima que vocês já estão habituados. Ó. Então, o gás carbônico ele está presente na atmosfera, beleza? Através da fotossíntese, os seres vivos eles captam esse gás carbônico. Vão produzir glicose, vão produzir matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela é degradada. Como resultado, os seres vivos liberam gás carbônico novamente para a atmosfera. Então, observe que o gás carbônico ele passa pelos seres vivos durante a fotossíntese e a respiração. Então, normalmente, o professor só mostra esse lado aqui para vocês. Só que eu vou além. Eu vou mostrar outras coisinhas aqui interessantes. Ó, pessoal, litosfera, a crosta terrestre, embaixo do solo,
embaixo do solo, nós temos os combustíveis fósseis, o famoso petróleo, né? O gás metano é um combustível fóssil, enfim. O que acontece? No petróleo, você tem uma quantidade gigantesca de carbono. O petróleo ele está lá no subsolo. O que o homem está fazendo? O homem está retirando o petróleo do subsolo, está queimando esse petróleo através da combustão e liberando o gás carbônico para a atmosfera. O que isso resulta? Isso resulta em um aumento na concentração de CO2 na atmosfera. Então, pensa comigo. Existe uma quantidade de gás carbônico na atmosfera. Depois da Revolução Industrial, o homem ele passou a utilizar o petróleo como principal fonte de energia. Então, era uma fonte que era um reservatório, ela estava guardada lá embaixo do solo. Então, o homem está retirando essa quantidade de CO2 que estava lá embaixo e está jogando na nossa atmosfera através da combustão. Consequentemente, aumenta a concentração de CO2, aumenta o efeito estufa e também aumenta o aquecimento global. Beleza? Pessoal, o nosso planeta hoje ele é completamente diferente. O gás carbônico não causou efeito estufa? Sim. Pessoal, o gás carbônico, o metano, ele causa um efeito estufa. Eles retêm radiação ultravioleta, ok? Como retém radiação, consequentemente o nosso planeta fica aquecido. Isso é bom. O efeito estufa ele é bom. O efeito estufa é algo bom, ok? E é algo natural. Então, os gases que estão na atmosfera retêm calor. O problema é que quando tu aumenta a concentração de CO2, tu vai reter mais calor. Então, o efeito estufa, acaba causando o aquecimento global. Tranquilo? Muito bem. E por fim, não menos importante, a hidrosfera. Isso aqui é pouco falado em sala de aula. Pessoal, devido ao acúmulo de gás carbônico cada vez mais na nossa atmosfera, esse gás carbônico ele está reagindo com a água dos oceanos, formando o ácido carbônico. E daí, professor, o ácido carbônico ele impede a formação do carbonato de cálcio. E daí, professor, os oceanos estão ficando mais ácidos por causa do CO2. O CO2 ele entra em contato com a água, produzindo o ácido carbônico. Os oceanos ficam mais ácidos. E daí? Esse ácido impede a formação do carbonato de cálcio. Detalhe, pessoal, o carbonato de cálcio ele é importante para 40% da vida marinha. Então, 40% da vida marinha depende do carbonato de cálcio. Para quê? Para formar a concha. No caso das esponjas, formar as espículas. Os corais, para formar o seu esqueleto. Ok? Então, é muito complicado. Como eu estava dizendo, a nossa atmosfera ela é completamente diferente do que ela era no passado. No passado, estima-se que existia 20 vezes mais gás carbônico do que tem hoje. Professor, e para onde esse gás carbônico foi? Adivinha? Combustíveis fósseis. Pessoal, então tinha uma concentração maior de gás carbônico na nossa atmosfera, 20 vezes mais. Esse gás carbônico ele ficou aprisionado principalmente nos combustíveis fósseis. Aí o homem está retirando os combustíveis fósseis e está devolvendo esse gás carbônico para a atmosfera. O problema é que isso vai trazer sérios problemas a longo prazo. Chuvas ácidas, aí é outra coisa. A gente vai estudar chuvas ácidas lá em desequilíbrio ambientais, ok? Impactos ambientais. As chuvas ácidas, ela é causada principalmente por ácido sulfúrico e enxofre. Ok? Fosfato também. Tá aqui o efeito estufa que vocês estavam falando. Ok? Efeito estufa. Retenção de calor próximo à superfície devido à presença de determinados gases na atmosfera. Então, tem alguns gases que retêm calor. É o caso do CO2. O gás carbônico é um gás do efeito estufa. E segundo o IPCC, seu acúmulo na atmosfera aumenta a retenção de calor, contribuindo para o aquecimento global. Causas antrópicas. O que é que o homem faz que aumenta a concentração de CO2 na atmosfera? Atividade industrial, utilização de combustíveis fósseis, queimadas e desmatamento de áreas florestais. Então, quando o homem queima a floresta amazônica, o Pantanal, pessoal, os seres vivos, as plantas, eles são formados de quê?
Carboidrato, lipídio, proteína, vitaminas. Então, todas essas estruturas possuem carbono. Se tu queima, o carbono é liberado na atmosfera na forma de CO2, aumentando a concentração desse gás. Ciclo do oxigênio. Aí aqui o ciclo do oxigênio é bem tranquilo, certo? O ciclo do oxigênio é bem tranquilo. Vamos lá. Pessoal, o oxigênio, ele é um gás muito instável. E ele é de origem biológica. O que isso significa? Quem produz oxigênio são os seres vivos. Então, todo o oxigênio que existe no nosso planeta, ele foi produzido, ele é produzido por seres vivos, principalmente os seres que formam o fitoplâncton, né, que são as algas, as cianobactérias. E as plantas também. Então, não se esqueça que o gás oxigênio é um gás de origem biológica, são os seres vivos que produzem esse gás, através da fotossíntese. Agora, uma coisinha que pouca gente sabe é o seguinte, pessoal, na fotossíntese, pegar aqui a planta, desenhar aqui uma planta não bonita. Na fotossíntese, a planta absorve gás carbônico, lembra lá do ciclo do carbono, e libera oxigênio. O que o aluno normalmente pensa? O aluno pensa que esse oxigênio vem do gás carbônico, que não é. Não se esqueça que para fazer fotossíntese, a planta precisa, além do gás carbônico, de água. Então, o oxigênio que as plantas liberam no ar, o oxigênio que as algas liberam no ar, ele vem da água, pessoal, da hidrólise da água. Isso aqui já foi questão de vestibular. Ok? Então, as plantas realizam fotossíntese e no processo de fotossíntese libera o oxigênio. Lembrando que esse oxigênio veio da água. Esse oxigênio você vai utilizar na sua respiração aeróbica. A maioria dos seres vivos que nós conhecemos são aeróbicos, precisam de oxigênio para fazer a respiração, né? Quebra a matéria orgânica. E detalhe, pessoal, quando você faz, tem aqui a glicose, ó, C6, H12, O6, a glicose. Você sabe que o oxigênio quebra a glicose. Quebrou a glicose durante a respiração, libera gás carbônico, ciclo do carbono. Só que além de liberar gás carbônico, na respiração você também libera água. Olha que louco. Então, quando você está respirando, você libera moléculas de água. Aqui um resumozinho que eu fiz para vocês. Ó. Vamos lá. Fotossíntese. A fotossíntese ela é responsável pela produção de oxigênio, de O2. Isso aí está claro. Mas, além do oxigênio que está presente na atmosfera, nós temos também o O3. O O3, para quem não sabe o que é o ozônio. Pessoal, ozônio da camada de ozônio, exatamente. Ok? Pessoal, esse O3, ele é tóxico para os seres vivos. Então, o ozônio ele é importante nas camadas mais elevadas da atmosfera, porque nas camadas mais elevadas, ele vai formar a camada de ozônio que vai filtrar a radiação solar. Ok? Então, a camada de ozônio é importantíssima para que ocorra a filtração dos raios ultravioletas. Muito bem. Só que tem um detalhe. A radiação, tá aqui, ó, radiação. A radiação, ela pode transformar o ozônio em gás oxigênio e vice-versa. Pode transformar oxigênio em ozônio. Como é que isso ocorre? Ó? Tu tem aqui uma molécula de oxigênio mais um oxigênio livre. Então, tem aqui O2 mais um oxigênio livre. Com a ação da radiação, esses oxigênios se juntam e formam O3. O processo inverso também pode acontecer. O O3, devido à radiação, ele pode ser quebrado em gás oxigênio e em um oxigênio livre. Tranquilo? Então, a camada de ozônio ela foi extremamente importante. Ela filtra a radiação solar. Pessoal, se não fosse a camada de ozônio, não existiria vida terrestre. A vida ainda estaria nos oceanos. Por que a vida surgiu nos oceanos? Fácil de entender. A vida surgiu nos oceanos, pessoal, porque a água protegeu os seres vivos da radiação. Com o surgimento da camada de ozônio, a radiação ela é filtrada, possibilitou que os seres vivos passassem da água para o ambiente terrestre.
O oxigênio ele é utilizado na respiração para quebrar a glicose, né, a matéria orgânica. Vai liberar o gás carbônico e a água. O oxigênio também é responsável pela queima não biológica. Então, sempre que você vai colocar fogo em algo, qualquer queima que envolva fogo, só é possível por causa do oxigênio. O oxigênio é um gás inflamável, pessoal. Sem oxigênio você não consegue obter fogo. Pessoal, no espaço não tem oxigênio. Eu consigo acender um fósforo? De jeito nenhum. Você não consegue acender um fósforo. Beleza? Tem até uma experiênciazinha bem tranquila que vocês podem fazer, que é aquela com o copo e a vela, né? Você acende a vela, coloca um copo sobre a vela, depois de algum tempo a vela se apaga. Por quê? Porque a vela consome todo o oxigênio, acabou o oxigênio, não tem como ter combustão. E é isso. Agora vamos para o ciclo do nitrogênio. Ciclo do nitrogênio. Vamos com calma. Pessoal, o nitrogênio é extremamente importante. E vocês vão ver aqui nesse quadrozinho verde por que ele é tão importante. O nitrogênio, ele constitui os aminoácidos. Então, todo mundo sabe que os aminoácidos são os tijolinhos que formam as proteínas. Tudo no nosso corpo é proteína, pessoal. E as proteínas são feitas de aminoácidos, e os aminoácidos, eles possuem na sua estrutura nitrogênio. Além de formar os aminoácidos, que formam as proteínas, o nitrogênio ele também está presente nas bases nitrogenadas, no DNA e no RNA. No seu DNA, no seu RNA tem nitrogênio. Lembra lá das bases nitrogenadas? Adenina, timina, citosina e guanina. Muito bem. E ainda tem um outro ponto aqui que não apareceu no slide, que é a molécula de ATP. ATP. Pessoal, quando você quebra a glicose, libera energia, libera gás carbônico, libera água e libera energia também. Essa energia que é liberada devido à respiração, devido à quebra da glicose, ela é aprisionada na molécula de ATP. A molécula de ATP é a nossa moeda energética. Quando você precisa de energia, você usa ATP, a energia que está no ATP. Então, o ATP também tem nitrogênio. Então, fica fácil aqui você chegar à conclusão que sem o nitrogênio não existiria vida. Sem nitrogênio não teria vida, pessoal. Até o vírus, que é um ser acelular, que não possui célula, até o vírus tem proteína. Até o vírus precisa de nitrogênio. Ok? Então, não existiria vida como nós conhecemos sem a presença do nitrogênio. Talvez exista outro tipo de vida, mas como nós conhecemos, não tem como, é impossível. O nitrogênio, ele constitui 78% da composição da nossa atmosfera. 21% é de oxigênio e 1% são de outros gases. Aqui você tem outros gases, você tem o hélio, você tem o gás carbônico, o metano, enfim. Professor, quer dizer que, quando eu respiro, eu estou respirando nitrogênio? Não, pessoal. Quando você respira, né? Quando você inala o ar, o que acontece? Você só consegue captar o oxigênio. O nitrogênio que está presente no ar, você elimina novamente. Beleza? Então, você inala o oxigênio e o oxigênio é captado pelos seus alvéolos pulmonares, porém o nitrogênio você devolve, você não consegue captar o nitrogênio. Observe que a maior parte do nitrogênio, a maior parte da nossa atmosfera é formada de nitrogênio. Plantas e animais não utilizam diretamente o nitrogênio da atmosfera, então tem muito nitrogênio na atmosfera. Nós precisamos de nitrogênio, só que nós não conseguimos retirar o nitrogênio da atmosfera. Aí pergunta que não quer calar, como é que nós conseguimos o nitrogênio? Através do ciclo do nitrogênio que eu vou explicar agora. As reações de fixação e transformação de nitrogênio são realizadas por bactérias presentes no solo. Pessoal, isso é muito importante. Quem pega o nitrogênio da atmosfera e possibilita que esse nitrogênio seja fixado, que esse nitrogênio seja capturado pelos outros seres vivos, são as bactérias. Okay? O que é fixação? Fixa é tu retirar o nitrogênio no estado gasoso e transformar ele em amônia.
Eu vou explicar como é que isso funciona. Como é que isso funciona agora. Pronto. Vou explicar o ciclo do nitrogênio só utilizando essa imagem. Eu espero que dê tempo. Pessoal, vou tentar ser bem sucinto porque o nosso tempo está acabando. Ó, aqui nós temos o nitrogênio na atmosfera. Primeiro processo que você vai ter que memorizar é a fixação. A fixação é uma das etapas do ciclo do nitrogênio. O que é fixação? A fixação é quando um ser vivo pega o gás nitrogênio que está na atmosfera e transforma em amônia. Quem é que faz a fixação? A fixação, ela pode ser feita, pessoal, através da radiação solar. Certo? A fixação ela pode ser feita através da radiação, através de descargas elétricas, mas a fixação que importa para a gente é a fixação biológica, ou seja, a fixação que ocorre com a participação dos seres vivos. Então, fixação é pegar o gás nitrogênio que está na atmosfera e transformar em amônia. Quem faz isso, pessoal? Quem faz isso são as bactérias. As bactérias, elas pegam o gás nitrogênio e transformam em amônia. Essas bactérias, elas podem estar presentes nas raízes de leguminosas. Olha aqui, ó. Raízes de leguminosas vão ter bactérias que conseguem fazer a fixação do nitrogênio. E a planta consegue captar o nitrogênio devido a essas bactérias. É uma relação de simbiose. É uma relação de mutualismo. Ok? Pessoal, quais são as leguminosas que têm essa capacidade de fazer a fixação, né? Que tem bactérias nas raízes que fazem a fixação do nitrogênio. Quais são elas? Ervilha, o feijão, certo? São exemplos de o amendoim, são exemplos de leguminosas. Beleza, só que além dessas plantas que apresentam bactérias do gênero Rhizobium, então se aparecer bactéria Rhizobium, são as bactérias que estão nas raízes das plantas leguminosas, fazendo a fixação do nitrogênio, beleza? Além das bactérias do gênero Rhizobium, nós também temos outras bactérias que fazem a fixação. Nós temos as bactérias que estão no solo, que são chamadas de Azotobacter, e também cianobactérias, que são bactérias que fazem fotossíntese. Ok? Muito bem. Então, você tem bactéria fixadora de nitrogênio nas raízes das leguminosas e também no solo. Esse processo de fixação é tudo para conseguir isso aqui, a amônia. Na verdade, a amônia, pessoal, ela é muito volátil. A amônia, ela é transformada em amônio, ok? Em amônio. Esse amônio, ele vai passar por um processo de nitrificação. Então, o primeiro processo foi fixação. O que é fixação? Pega o gás nitrogênio e transforma em amônia. Agora você vai ter a nitrificação. A nitrificação é tu pegar a amônia, transformar em nitrito e depois em nitrato. Então, essa é a parte mais difícil do ciclo. Memorize, pessoal. Amônia, nitrito, nitrato. Caiu no Enem. Amônia, nitrito, nitrato. Quem é que faz essa transformação? São bactérias quimiosintetizantes. São bactérias que vão pegar a amônia, vão utilizar para a produção do seu alimento e, como resultado, vão liberar nitritos. Esses nitritos eles são pegados por outras bactérias nitrificantes que vão produzir o próprio alimento através da quimiossíntese e aí libera como subproduto os nitratos. Os nitratos, pessoal, é o que a planta gosta. O nitrato é o que a planta absorve. Aí, essa última etapa aqui a gente chama de assimilação. A assimilação é quando a planta capta o nitrogênio. A planta pode captar amônia? A planta pode captar nitrito? Pode, mas ela gosta mesmo de nitrato. O nitrato é o composto mais oxidado. Observe que vai ter uma quantidade maior de oxigênio. Aqui tem 3 oxigênios. Aqui tem 2 e aqui não tinha nenhum. Vamos lá. Então, de amônia, presta atenção. Amônia para nitrito, como é que eu chamo isso aí? É nitrosação, certo? Nitrosação. De nitrito para nitrato, nitratação. Esses dois processos, nitrosação e nitratação, a gente chama de nitrificação. Beleza? Beleza. Vamos recapitular aqui para que não fique... Vocês vão entender tudo. Ó. Gás, nitrogênio. Fixação. Pega o gás nitrogênio e transforma em amônia. Quem faz isso? Isso pode ocorrer através de descargas elétricas, de radiação, mas pode ser feito também por bactérias que estão presentes nas raízes de leguminosas.
Tem bactérias que estão presentes no solo que também são capazes de fazer a fixação, transformar gás, nitrogênio em amônia. Agora presta atenção, a segunda etapa, nitrificação. A nitrificação, que é a segunda etapa, tem duas partes. Amônia para nitrito, nitrosação. Nitrito para nitrato, nitratação. Esses dois processos, nitrosação e nitratação, a gente chama de nitrificação. Quando a planta absorve o nitrato, a gente chama de assimilação. Para que a planta absorve o nitrato? Para produzir proteína, DNA, RNA, ATP. Como é que os animais conseguem adquirir nitrogênio? Comendo plantas. E os animais que comem, esses animais que comem plantas também vão ter acesso ao nitrogênio. Cadeia alimentar. Ok? Quando esses seres morrem, olha que interessante. Olha aqui o coelhinho, pessoal. Quando o coelhinho morre, o coelhinho morreu. O que acontece? Vai ter a decomposição. Na decomposição, tu vai liberar lá gás metano, tu vai liberar gás carbônico, só que tu libera também amônia. Então, quando um ser vivo morre, quando ele vai ser decomposto pelos fungos e as bactérias, ele vai liberar amônia também. Beleza? Retorna para o solo. Então, o nitrogênio que está presente no corpo dos seres vivos retorna para o solo através da decomposição. Eu vou repetir novamente, ok? Eu vou repetir. Se preocupe não que eu vou repetir. E a última etapa, pessoal, a última etapa é a desnitrificação. Também é feito por bactérias. Tudo é feito por bactéria, tudo. A desnitrificação, ela é feita por bactérias anaeróbicas, ou seja, que não utilizam oxigênio. A desnitrificação ela é feita por bactérias chamadas pseudomonas. Então, tem bactérias chamadas pseudomonas que vão fazer a desnitrificação. O que é a desnitrificação? É transformar o nitrato que está no solo em gás nitrogênio novamente. Olha que louco. Então, eu vou repetir aqui para que você entenda, certo? Beber aqui um pouquinho de água, que eu estou cansado. A amônia é essencial para esse processo? Com certeza. Vou até explicar aqui uma coisinha para vocês, ó. Curiosidade. Curiosidade, pessoal. Nós temos aminoácidos formando as nossas proteínas, certo? Então, quando você se alimenta de carne, por exemplo, você está ingerindo proteína, você está ingerindo aminoácidos. Aí você quebra esses aminoácidos. Na quebra dos aminoácidos, pessoal, é liberado amônia. E no nosso corpo, a amônia ela é transformada em ureia. E adivinha, a ureia ela sai na nossa urina. É uma excreta nitrogenada. Aí eu pergunto para vocês, por que nós não liberamos amônia? Por que nós temos que liberar ureia? Por que é necessário transformar a amônia em ureia no nosso corpo? Alguém saberia me dizer? Porque a amônia, pessoal, ela é muito tóxica. É tanto que as plantas não gostam de absorver a amônia. A planta ela pode absorver a amônia, mas ela não gosta de absorver a amônia. Ela gosta de absorver, na verdade, é nitrato. Ok? Então, ela é muito tóxica. Então, para liberar, presta atenção, para liberar a amônia, você teria que diluir a amônia. Ou seja, você teria que gastar muita água nesse processo. Então, nós não podemos desperdiçar a água. É por isso que é mais interessante para o nosso corpo transformar a amônia em ureia. A ureia também é tóxica, só que menos, então você acaba liberando menos água na urina. Se você liberasse a amônia, você ia liberar muita água na urina. É o que ocorre, por exemplo, com alguns peixes. Alguns peixes, pessoal, fazem xixi e na urina dos peixes ele libera amônia, só que o peixe está dentro da água, né? Não tem problema nenhum. Alguns insetos que têm escassez, alguns seres como insetos, pessoal, que têm escassez de água, né? Sofrem com a escassez de água no corpo, eles liberam o ácido úrico. O ácido úrico ele é menos tóxico que a ureia, então libera quantidades menores ainda de água. A natureza ela é maravilhosa. Vamos voltar para cá que eu vou recapitular o ciclo. Vamos lá. Pessoal, ia me esquecendo. O ciclo do nitrogênio ele também pode ser chamado de ciclo do azoto. Ok? Então, se vier em alguma questão ciclo do azoto, é ciclo do nitrogênio. Vamos lá. Olha que coisa linda. Vamos finalizar, hein? Último slide. Ciclo do nitrogênio, ou ciclo do azoto. Primeira etapa, fixação. Os seres vivos pegam o gás nitrogênio que está na atmosfera
e transforma em amônia. Essa é a primeira etapa, fixação. Quem faz a fixação? Bactérias que estão nas raízes de plantas leguminosas. Nome dessas bactérias, Rhizóbio. Elas vivem em uma relação de mutualismo com essas plantas. Então, elas ajudam e são ajudadas ao mesmo tempo. Só que, além das bactérias que estão nas raízes de leguminosas, existem outras bactérias que estão no solo que também conseguem fazer a fixação, conseguem transformar o gás nitrogênio em amônia. Quais são essas outras bactérias? Eu até anotei aqui o nome. Azotobacter e cianobactérias, que são bactérias fotossintetizantes. Beleza, tu tem amônia. Não se esqueça que quando um ser vivo morre, ele vai sofrer decomposição por fungos e bactérias. Morreu, libera gás carbônico, libera metano, só que também vai liberar amônia. Então a amônia também pode entrar no ciclo aqui através da decomposição dos seres vivos. Então a amônia, ela entra no ciclo do nitrogênio através da fixação ou através da decomposição de seres vivos. Pronto. Agora, a segunda etapa, pessoal. A segunda etapa é a mais chatinha por causa dos nomes. Mas é fácil. Amônia, nitrito, nitrato. Nome desse processo, nitrificação. É a segunda etapa. Amônia, nitrito e nitrato. Quem é mais tóxico aqui? A amônia é mais tóxico. Então, a planta absorve, só que a planta não gosta muito de amônia. O nitrito é menos tóxico e o nitrato é o que a planta realmente gosta. Ok? Aí vamos lá. De amônia para nitrito tem um nomezinho. De amônia para. Lembrando, amônia, nitrito, nitrato é nitrificação. Mas de amônia para nitrito tem um nome. É nitrosação. Ok? Nitrosação. De nitrito para nitrato é nitratação. Morreu. Então, o nitrato, pessoal, que está presente aqui no solo, né, foi transformado por bactérias. Quem faz esse processo de nitrificação, quem transforma amônia em nitrito e nitrato, são bactérias quimiosintetizantes. Elas vão oxidando a amônia. Ok? Muito bem. Então, esse nitrato que está no solo, ele é essencial para as plantas. As plantas absorvem através da raiz. As plantas conseguem o nitrogênio dessa maneira. Um animal que come uma planta vai conseguir o nitrogênio comendo essa planta. Um animal que come um animal que comeu a planta vai conseguir o nitrogênio dessa maneira, através da cadeia alimentar. Só que o nitrato, em algumas vezes, ele não é absorvido pela planta. Tem algumas bactérias que também estão no solo, só que agora são bactérias diferentes. São bactérias anaeróbicas, são bactérias que não gostam de oxigênio. Essas bactérias anaeróbicas, chamadas pseudomonas, essas bactérias pegam o nitrato e fazem a desnitrificação. Pega o nitrato e transforma de novo em gás nitrogênio. Então, ó, fixação, nitrificação e desnitrificação. Não se esqueça da assimilação pelas plantas e também da decomposição da matéria, dos seres que morrem. É isso, pessoal. Porque parece difícil, mas não é. Agora, deixa só uma curiosidade antes que... Deixa eu ver se tem aqui. Acho que tem. Pronto, aqui, ó. Aqui está tudo resumido. Ó. Nós temos aqui a atmosfera, gás de nitrogênio, aí fixação biológica, ou seja, feito por seres vivos, né? Pode ser as bactérias das leguminosas ou bactérias que estão no solo. Pega o gás de nitrogênio e transforma em amônia. A amônia é transformada em nitrito, que é transformada em nitrato. O nitrato é absorvido pelas plantas e passa, consequentemente, para os animais. Um animal e uma planta, quando morre, eles vão liberar amônia também, através da decomposição. O nitrato, através de bactérias, ele pode ser transformado em gás de nitrogênio por um processo chamado de desnitrificação. Então, tu tem fixação, nitrificação e desnitrificação. Não se esqueça da assimilação feita pelas plantas e da decomposição dos seres quando eles são mortos. Beleza? Agora, deixa eu ver se tem. Tem. Aqui, ó, leguminosa, exemplo de leguminosa. A lentilha também, lentilha, feijão, soja, ervilha. Possuem bactérias fixadoras de nitrogênio, isso aí vocês já sabem, associação de mutualídeos nas suas raízes. Pronto, isso aqui que eu queria falar para vocês, adubo verde. Pessoal, vocês já se pararam e perguntaram por que no Ceará as pessoas plantam no inverno feijão e milho?
Já parou para se perguntar por que é feijão e milho? Por que não é outra planta? Por que é feijão e milho? Em algumas vargens aí, né, próximos a rio, eu já vi também eles plantarem mandioca e feijão. Por que isso ocorre? Simples, pessoal. No caso do milho e feijão. Por que isso ocorre? O milho retira nitrogênio do solo. Não, não é por causa da umidade, não. O milho retira o nitrogênio do solo. Então o solo fica pobre em nitrogênio. Já o feijão é uma leguminosa. Olha aqui, ó. Feijão é uma leguminosa. O feijão, ele vai fazer a fixação do nitrogênio. Ele repõe o nitrogênio. É o que a gente chama de adubação verde. Então é comum, por exemplo, você alternar um cultivo de uma determinada planta com um cultivo de uma leguminosa, ou então você plantar em um ano uma planta e no outro planta uma leguminosa. Você pode fazer essa alternância. Ok? Muito bem. A mandioca é a mesma coisa. A mandioca ela retira maniva, né? Estamos falando aqui, a Suelen, exatamente. Então a mandioca ela retira o nitrogênio do solo, em compensação o feijão vai repor. Curiosidade, pessoal. Só para terminar realmente, curiosidade. Olha aqui, ó. Rotação de cultura, que é justamente você alternar. Curiosidade. É muito comum no Nordeste o sertanejo ele guardar urina. Guardar urina. Para que ele guarda urina? Alguém sabe? Vocês nunca ouviram nenhum sertanejo, nenhum agricultor guardando urina, não? Pois vamos lá explicar para vocês. Eles guardam a urina, pessoal, porque na urina, lembra que eu falei o que é que tem na urina? Na urina nós temos ureia. Na nossa urina tem ureia. A ureia, em contato com a água, ela pode ser transformada em amônia. E a amônia entra lá no ciclo do nitrogênio. Então é adubo. A amônia vai ser E transformada em Eliezer, nitrato. Sim, eu já vi o pessoal de vaca, eles pegam de vaca para aguar os canteiros de cebola. sim, Já exatamente. vi É a isso questão aí. do nitrogênio. É a questão do nitrogênio, da ureia, ok? Fonte de nitrogênio. Muito bem. Meus amores, é isso. Agora eu vou só aqui parar a gravação, colocar a frequência no chat. Aguardem um minutinho, por gentileza.